Oi, eu sou a Aline e vou falar sobre a metodologia para a realização dos projetos de estabilidade de taludes e os quesitos de inspeção de campo em barragens. Primeiramente, o que é talude? O talude ele pode ser definido como qualquer superfície inclinada em relação horizontal que delimita uma determinada massa de solo, rocha ou qualquer outro tipo de material, que pode ser esse minério, rejeito ou até mesmo lixo. Isso podem ocorrer de forma natural, como as encostas, ou artificial, como os cortes, o taludes. Ele é composto da altura, corpo do talude, o ângulo de inclinação, término de fundação, o maciço, a crista, que seria o topo, o talude em si e o pé. Além disso, é analisada também a estabilidade e os movimentos de massa. Sob determinadas condições, uma parte do material do talude ele pode se deslocar em relação ao maciço, gerando um processo chamado de movimento de massa que ocorre através de uma superfície de ruptura. Além disso, tem as forças que atuam sobre esse talude, que são as forças estabilizadoras, que induzem o movimento de massa ao longo da superfície de ruptura por meio das tensões cisalhantes mobilizadas, que comumente são as forças gravitacionais ou de percolação, e as forças resistentes, que se opõem ao movimento da massa em função da resistência de cisalhamento do material. Fora isso, também tem a influência da água, que pode aumentar o peso específico do solo pela retenção da água de infiltração, ou a introdução de uma força de percolação na direção do fluxo, que tende a arrastar as partículas do solo, e também a ação antrópica, que são a execução de cortes com geometria incorreta, a execução deficiente de aterros, remoção da cobertura vegetal, lançamento de lixos e entulhos nas encostas ou taludes, além de vibrações produzidas pelo tráfego pesado ou por explosões. Quanto aos movimentos de massa, nós temos o rastejo ou creep, que é um movimento lento, descendente contínuo de massa de solo de um talude, que corresponde a uma deformação plástica, sem geometria ou superfície de ruptura definidas. Eles afetam horizontes superficiais de solo, de transição solo-rocha, como também rochas alteradas e fraturadas. Temos os escorregamentos, ou slides, que pode ser o escorregamento planal ou translacional, que o movimento é condicionado por estruturas geológicas planares desfavoráveis à estabilidade, como a xistosidade, fraturamento, foliação. Temos também os escorregamentos circulares ou rotacionais, que geralmente ocorrem em aterros, pacotes de solo, depósitos mais espessos, rochas sedimentares ou cristalinas intensamente fraturadas. E além disso, nós também temos o escorregamento em cunha, onde são comuns em taludes ou cortes de encostas que sofreram algum tipo de desconfinamento natural ou antrópico, e onde há a existência de duas estruturas planáveis, desfavoráveis à estabilidade, que condicionam o deslocamento do prisma ao longo do eixo de interseção desses planos. Além disso, nós também temos o movimento de blocos rochosos ou quedas, são os falls. Na primeira imagem, nós temos a queda de blocos, que envolve materiais rochosos de volume e litologia diversas, que se destacam dos taludes ou encostas íngremes e se deslocam em movimentos tipo queda livre. Nós temos também o tombamento de blocos, que é o movimento que se dá pela rotação dos blocos rochosos, condicionado por estruturas geológicas no maciço, com grande mergulho, que foi o caso da tragédia de Capitólio, em Minas Gerais. E, além disso, nós também temos o rolamento de blocos, que é o movimento dos blocos rochosos ao longo das superfícies inclinadas, que ocorre geralmente pela perda de apoio. Além disso, nós temos a corrida de terra, o airflows, as corridas de lama, mudflows, e as corridas de detritos, dustflow. As corridas
de terra, o fluxo de solo ele, com baixa quantidade de água ele se apresenta uma baixa velocidade relativa, ou seja, ele cede. A corrida de lama ele é um fluxo de solo com alto teor de água, apresentando uma velocidade média relativa e um alto poder destrutivo, que é o caso que acontece no rompimento das barragens, como foi Mariana e Brumadinho. E nós também temos a corrida de detritos, onde um material grosseiro, constituído geralmente por blocos de rocha, de vários tamanhos, eles se desprendem e rolam e tem um alto poder destrutivo. A análise de estabilidade de taludes. Elas podem ser feitas pelos métodos probabilísticos e também podem ser feitos pelos métodos determinísticos. Os métodos probabilísticos, eles fazem uma análise quantitativa sob a forma de uma probabilidade ou risco de ruptura. Já os métodos determinísticos, eles fazem uma análise quantitativa expressa sob uma forma de um coeficiente ou um fator de segurança, onde fazem a análise de estabilidade desses taludes. Além disso, nós também temos as classificações geomecânicas, sendo elas a Rock Mass Rating, conhecida como RMR, a Rock Mass Quality, Q, e a Rock Mass Rating, SMR, conhecida também como classificação romana. A Rock Mass Rating, ela tem o intuito de avaliar os parâmetros de deformação e resistência para estimular, de forma preliminar, a capacidade temporal de autossustentação do bloco. Já a classificação Q, a Rock Mass Quality, ela despreza o sentido das rupturas e a resistência da rocha como parâmetros autômicos. Elas geralmente são adquiridas em estudos de estabilidade de cavidades em rochas com a finalidade de concepção da classificação geomecânica. E também temos a Sluice Method Rating, a SMR, que é um método de classificação específico utilizado para avaliação das condições da estabilidade de taludes rochosos, sendo um dos mais utilizados no mundo. Fora isso, nós temos a inspeção de barragens, que é muito importante para a segurança. Elas podem ser feitas, a começar da crista da barragem, para verificar se tem erosões, presença de vegetação arbustiva ou arbórea, recalques, formigueiros com piseiros, outras coisas, interferências que podem causar danos para a barragem. Além disso, é importante verificar o dreno de fundo, para verificar a coloração da água, a turbidez, se eles não têm, não estão entupidos ou obstruídos, na verdade, é a palavra certa, que é para poder fazer as leituras corretas da vazão. Além disso, nós também temos os INAs e os piezômetros. Os INAs, eles é o medidor do nível da água, e o piezômetro também, que é onde há o conhecimento da pressão dos poros dentro do maciço. Esse é um dos momentos principais de inspeção para monitoramento do barramento principal. Além disso, também é importante verificar o extravasor, para verificar todo o sistema de vertimento da estrutura, para analisar as patologias do concreto e também se há obstrução. Fora isso, também temos a topografia, que é para verificar se há algum deslocamento, tanto horizontal quanto vertical, que possa causar algum problema na estrutura da barragem. E vale lembrar que é muito importante, quando for fazer essa inspeção de campo, utilizar os equipamentos de segurança, utilizar bota, capacete, camisa mangas compridas, protetor solar, para que ocorra tudo certo. Obrigada.